você provavelmente já caiu nessa armadilha. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar esses pontos de indução para que você não caia mais nesse erro. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior Egídio por aqui. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o que é uma indução. Muitos me perguntam no Instagram, alguns me chamam lá no Telegram, quando eu posto, está escrito ali algumas coisas nos meus cases e fica muita dúvida na cabeça do pessoal que está iniciando. E eu vou estar trazendo para você aqui com detalhe o que é uma indução, até mesmo para você que já tem uma ideia, já consegue estudar e está fixando bem os conceitos do Smart Money. Esse vídeo também é para você, então fique até o final, porque tem muita coisa boa para rolar aqui, informações de relevância e de valor, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, o que é uma indução ou um inducement? Nós podemos definir logicamente como um topo e um fundo fraco. Uma indução. O que seria isso? No caso de um topo, seria isso aqui, ó. De um fundo, perdão. O preço vem caindo, 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 caindo. E aí, a gente tem isso aqui, ó. Depois ele subindo. Aí chega aqui, o que o preço faz? Ele não consegue quebrar a origem dessa movimentação de queda. Ele não consegue. Deixa eu deixar bem desenhadinho aqui. Nós tínhamos exatamente esse contexto aqui. Fica mais fácil para vocês entenderem. E o preço, ele não conseguiu, ele falhou em quebrar a estrutura. Obviamente, este fundo aqui, ó, que os senhores estão vendo, ele é falho. Então, pode ter liquidez prévia, pode ter order block sem mitigar aqui nessas zonas, que não é interessante. Muitas das vezes essa movimentação é a liquidez. E gravem isso, um detalhe muito importante. Na maioria das vezes que eu tenho um ponto de interesse, por exemplo, você tem o seu fractal definido e o preço chega na região, como chegou aqui nesse fundo, e não tem liquidez prévia, ele não capturou liquidez, possivelmente o primeiro toque seja uma indução e o preço faz isso, e aí sim ele captura liquidez de fato e depois faz o movimento. Acredito que aconteceu já com muitos de vocês essa situação de você marcar as zonas, marca o order block, ele fura o order block, depois vai ainda dar a sua análise. Justamente porque quando o preço chega numa região importante, não tem liquidez prévia, ele vai criar e possivelmente será essa indução. Esse é um dos casos da indução. Tem mais que eu vou falar com vocês. E o seguinte, pessoal, essas induções, elas são criadas justamente pela falta de liquidez. Então muita gente antecipa a entrada no primeiro movimento e o preço pode ter testado um baita de um order block aqui. E aí o que faz? Às vezes esse order block é até um pouco maior. Ele volta para mitigar o restante da região, limpando toda essa liquidez. E depois acontece como eu desenhei para vocês nesse movimento aqui do lado direito, que ele captura a liquidez e depois limpa. Isso tudo acaba se formando um ciclo de acumulação, né? Na verdade. Então eu vou colocar aqui para vocês o segundo exemplo. Esse aqui foi o nosso primeiro. O segundo exemplo, pessoal, nós temos uma exceção à regra. É o seguinte, o preço está vindo trabalhando aqui, certo? Está caindo, 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 caindo. Só que isso aqui é uma região de H4. É uma região de H4. O preço faz isso aqui. É um fundo falho? Não quebrou. Porém, a gente está falando de H4 e essas regiões podem ocasionar
giros, ocasionar reações no mercado, melhor dizendo. Tanto H4 como diário e semanal. Então é válido você enxergar configurações nessas regiões de compra e captura de liquidez em time frames menores. É totalmente válido para poder buscar reações. Talvez uma reação, uma barra de H4 dessa tenha lá seus 500, 600 pontos. Você na reação dessa você pega 300, 400 pontos aí. Então, salvo que nesses casos em H4 diário e semanal, dá para tentar, caso você tenha captura de liquidez em time frame menor e configuração de compra. A mesma coisa que eu estou falando aqui vale para venda, tá, pessoal? A mesma coisa. Então, apesar de existir essa exceção, eu não sou muito fã de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês no gráfico aqui um backtest. Na prática, o que é um fundo falho, o que acontece com ele, ou um topo falho, na verdade. Então, relembrando, H4 diário e semanal, mesmo se eu tiver um fundo ali que o preço veio, ele chegou aqui, ó, falhou, não conseguiu quebrar com o corpo como ele vinha fazendo aqui, se o preço retornar aqui, eu posso tentar, se caso houver configurações, volume financeiro, captura de liquidez, um fractal operacional no time frame menor. Mas, no geral, estruturas de M15, M30, H1, se o fundo ou o topo for falho, descarta ele, que possivelmente ele será uma indução, beleza? Então, preste atenção comigo aqui, ó. Vou mapeando junto com vocês. O preço tá rolando, renovou, pum, parou aqui. Chegou aqui, ó, você percebe que houve captura de liquidez nesse ponto, quebrou a estrutura com o corpo. Chegou aqui, ó, ele tem que quebrar aqui com o corpo, uma quebra expressiva, não tímida também vai acontecer, porém, procure sinais contundentes, sinais que nos dê a probabilidade real de que realmente esse trade possa acontecer. Então, no caso, nós esperaríamos o quê? Uma quebra aqui para dizer que temos uma distribuição com aqui teve essa captura de liquidez e a quebra de estrutura para marcarmos pontos acima. Então, só faremos isso caso ele quebre com o corpo. E ele não quebrou até o momento. Vai subir. O que acontece? O mercado identifica isso como fraqueza. E aqui, isso aqui vira uma indução. É um topo fraco. Aí você fala, Júnior, mas ele quebrou essa estrutura aqui no micro. Ó, lembra daquela escala, semanal, mensal, manda no semanal, semanal manda no diário, diário manda no H4 e assim por diante. Então, a origem desse movimento foi essa captura de liquidez, não foi aqui. Então, aqui, quem estuda conosco sabe, temos dois order blocks, que é o de criação e o de decisão. O de decisão foi furado, o de criação injetou mais combustível, mais demanda no movimento. E, seguindo aí o nosso replay, não quebrou, virou a liquidez. Vamos seguir com o backtest. Ele vai rolando. Eu vou acelerar aqui para vocês, para a gente poder não perder tempo e otimizar aqui. Dando seguimento. Percebam aqui o seguinte. Olha aqui, esse caso aqui, pessoal, ó, ele quebrou timidamente. Mas mesmo timidamente, quando você tem essa condição, possivelmente é uma manipulação. Como isso? Foi muito bom, por isso que é bom fazer até o backtest aqui. Olha só, você tem essa configuração aqui, ó. Pera aí. Preço subindo, subindo, e aí ele vem, cai. Quebrou com o corpo. Quebrou a estrutura que era essa estrutura aqui, quebrou com o corpo. Deixa eu colocar aqui. Aí você fala, pô, Júnior, quebrou com o corpo, então eu posso marcar meus pontos de interesse por essas regiões e tudo mais. Mas aconteceu do preço fazer isso aqui, mesmo que você tinha um topo forte. Possivelmente, quando isso acontecer,
teve uma manipulação. Óbvio, essas manipulações elas não ocorrem do nada, elas realmente têm regiões específicas para acontecer. E você vai estar de olho também em que região que esse preço está tocando, né? Não é, ele vai ter que ter alvos mais abaixo para que você pegue trades aqui. Não é somente focar nisso, é todo um contexto. E eu estou te explicando aqui uma base do contexto, certo? Então, dando continuidade no movimento. Percebam que aqui tivemos a mesma situação. Virou liquidez. Por quê? Não quebramos a estrutura geral com o corpo. E antes disso, deixa eu só, porque o cara vai falar, Júnior, mas tivemos aqui essa movimentação de quebra subestrutural. A estrutura, assim, ainda era aqui. Teve essa captura de liquidez aqui? Teve, para justamente ter esse combustível, porque é óbvio, o preço numa tendência dessa, quando ele rompe máxima, chama compra. E aí, esse combustível foi usado para fazer essa movimentação. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha o combustível que foi injetado aqui. E o preço fez 1, 2, 3. Chegou aqui nesse ponto. Vamos marcar aqui, vai. Não quebrou. Aqui foi a origem desse movimento de alta. Dessas estruturas aqui. Chegou no ponto mais importante, ele não conseguiu. Fez o que? Virou liquidez, indução novamente. Vamos seguindo. Pum, pum, pum. Pronto. E aí? Temos o início aqui dessa captura de liquidez desse movimento. E aqui você tem a quebra com corpo. Agora ele quebrou com corpo. Aí nós marcamos as regiões a serem usadas aqui para a gente fazer o nosso trade. Então agora tivemos realmente uma mudança de característica de peso aqui. E não propriamente dita uma indução. E geralmente, o que eu disse para vocês, agora do lado da compra, você fala, Júnior, mas aqui o fundo era forte, porque ele rompeu com o corpo. Isso acontece quando eu tenho uma manipulação. E aqui é o que eu disse para vocês. Você tem uma distribuição, liquidou e jogou para baixo. Um ciclo de Wyckoff aqui, simplificado. Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer um novo vídeo sobre o Wyckoff. Tá? É sempre bom estar trazendo esse assunto para cá, porque é mega importante. Então, pessoal, vocês estão percebendo. Agora vamos ver o que aconteceu com esse preço. Uma pena que esse preço não voltou mais. Eu estou fazendo um replay com vocês aqui, mas eu me recordo disso aqui. O banco japonês entrou nessa paridade aqui e logo após ela subiu e depois despencou. Exatamente nesse ciclo aqui. E eu fiquei esperando aqui pontos de interesse para pegar essa queda e não consegui. O preço não voltou. Voltou agora, né? Mas enfim, isso era o que eu queria estar mostrando para vocês. E depois vocês começam a perceber que, olha só que interessante, quebra com o corpo, testa, quebra com o corpo e vai indo. Quando aqui, ó, esse fundo não foi quebrado com o corpo, o que aconteceu? Virou liquidez, ó, capturou. Isso é uma indução, pessoal. E em cima da indução temos pontos de interesse. O que você tinha aqui? Um bloco com imbalance. Ele não chegou a tocar no bloco, pegou na zona de oferta e desceu. Então, é isso que vocês têm que ficar ligados. E aqui, ó, fez fundo, chegou aqui, ó, não rompeu com o corpo, virou uma indução, pau, pro lado da compra. Isso é um inducimento. Agora estamos aqui com eu tô com essa oportunidade aqui, não sei se vai exatamente pegar, é um trade bem arriscado, que é esse daqui, ó. Eu tô com essa estrutura aqui no SDCHF, fez um fundo duplo aqui embaixo, Colors, e eu tô especulando que aqui seria uma indução. Por quê? Como eu ensinei para vocês, eu não tenho liquidez prévia nesse ponto, então acho que ele vai ter que criar, como eu tenho esse ponto aqui em cima,
eu esperaria aqui. É aqui que eu espero ele. Se eu for estopado, tudo bem, está dentro do meu trade system. Mas aqui eu tenho uma ordem de venda com stop em cima dessa região a fim de pegar essa movimentação. Muita gente, obviamente, eu tenho certeza, está marcando esse order block. Mas cadê a liquidez prévia? Institucional, instituição entra depois que o pessoal desacredita do movimento. Você tem que entrar em cima da liquidez no caso para venda. Então não seja a liquidez. Ah, Júnior, o preço bateu aqui e caiu mesmo sem ter liquidez. Uma pena. Nós estamos falando de probabilidade. Você não é obrigado a acertar tudo e nem vai. Ninguém vai. Eu não vou, ninguém. Não existe essa pessoa no mundo. Então a gente tem que somente fazer o que nos cabe. O que o mercado vai fazer a gente não controla. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, fortalece o canal, se inscreva aí. E tamo junto, até mais, beleza? Forte abraço, valeu!